Então, olha, vou falar novamente aqui um pouco do Ciro Nogueira, porque essa declaração que ele deu em relação ao Flávio Bolsonaro foi no Paraná. Foi num evento que ele participou no Paraná. E esse evento, né, do Paraná era para justamente barrar a candidatura do Sérgio Moro para governador do estado. Porque o partido do Ciro Nogueira, o PP, anunciou ontem de forma unânime que não homologará a candidatura do senador Sérgio Moro, do União Brasil, ao governo do estado dentro da Federação União Progressista. Segundo o comunicado oficial, a decisão foi oficializada com a presença do presidente nacional Ciro Nogueira. Ele disse que o processo eleitoral de 2026 será conduzido exclusivamente pelo diretório estadual. A legenda informou que haverá conversas com representantes da federação para alinhar os próximos passos. Aí a nota do PP diz o seguinte: ao longo de 7 meses não houve avanços significativos no diálogo com a União Brasil no Paraná, nem adesão interna que sustentasse a candidatura. A sigla destacou que é necessário o consenso para que qualquer nome seja oficializado e que a definição precisa ocorrer rapidamente, garantindo tempo hábil para organizar as chapas para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal, preservando a representatividade atual do partido, nota do Partido Progressista. A presidente do diretório estadual, a deputada Maria Vitória, declarou que conversou com o Moro, mas que, infelizmente, a parceria não foi possível de ser consolidada. O deputado federal Ricardo Barros, do PP, diz também que o diálogo não prosperou. Inclusive, ele falou a alguns jornalistas que, no momento, a federação não tem consenso para registrar essa chapa majoritária para o governo do estado do Paraná. Lembrando, quando o Sérgio Moro foi para a União Brasil, havia uma questão dos prefeitos que estavam na União Brasil e que apoiam o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e que eventualmente iriam apoiar um candidato do Ratinho Júnior ao governo do estado. O Sérgio Moro foi para a União Brasil, houve lá uma questão interna partidária em que muitos prefeitos saíram do partido por conta disso, porque ele já chegou anunciando sua pré-candidatura ao governo do estado, e uma boa ala, uma parte muito grande, tanto do União Brasil e agora também do PP, consideram apoio ao candidato do governador Ratinho Júnior e não a candidatura de Sérgio Moro. Eu estava até olhando aqui, onde eu fui, eu estava pesquisando que é o suplente do Moro. Quem é? Luiz Felipe Cunha, mas eu estou acabando de perguntar aqui para quem tem inteligência aqui, que é artificial, né? Luiz Felipe Cunha. Aqui, por exemplo, nesse corpinho que vos fala, a inteligência está no relógio. Relógio é inteligente, né? Aqui do computador. Smartwatch. O resto. O Luiz Felipe Cunha, perguntei quem é Luiz Felipe Cunha, suplente do senador Sérgio Moro, que só queria entender se poderia também ter medo com relação ao suplente do Sérgio Moro, que chegaria ao Senado caso Moro fosse eleito governador do estado do Paraná. Por quê? Como a gente tem, faleceu o Major Olímpio, tem um Jordano. senador em São Paulo, Jordano, que talvez a família dele conheça. Senador, né? Mas vamos lá. Porque saiu uma pesquisa agora, Cláudio, dias atrás, Moro tem 41%, lidera hoje as intenções de voto no Paraná. E as pesquisas que o Ciro Nogueira fala para falar mal do Flávio antes dos resultados não serve no caso do Moro. Brasil é hipocrisia só. Não, só estou olhando, sabe por quê? Por exemplo, então a Federação União Brasil, progressistas, serve até onde? Até onde interessa o Ciro, daí até onde interessa o Rueda, funciona para o Piauí, mas não funciona para o Paraná. Pô, que federação mequetréfica, né? Aí outra coisa, também penso assim, hoje, o Sérgio Moro está na mão dos caras. O Sérgio Moro está absolutamente na mão dos caras. Por quê? Olha o que aconteceu com o Dallagnol. Deltan Dallagnol, você gostando ou não gostando do Dallagnol, ele foi o perseguido. Ele é um dos caras que Lula prometeu que ia ter que tomar remédio tarja preta, porque ele ia perseguir até o fim. Não é? Não, Dallagnol, o deputado mais votado do Paraná em 22, está caçado. E pro Moro, o Lula falou um palavrão. Moro é o próximo. Falou um palavrão na O Moro vive ali, ó. Né? Eu quero que o Moro se lasque. Né? Exatamente. Veja, eu estou olhando o contexto para falar, será que é só por isso que o Nogueira não quer, Ciro Nogueira não quer o Moro governador, ou é para manter mais um senador no cabrestinho do poder, da vingança do Lula? Porque eu tenho que olhar para todo o cenário. Política assim que se analisa. Primeiro olhei para quem é o suplente.
Né? Porque tem deputado, tem senador que os caras têm medo do suplente. Exato. Tirar esse cara, vai meter esse suplente, o cara é bolsonarista. O cara não tira, mantém o cara lá. Isso é comum na política. Como, por exemplo... que ninguém quer, porque assim ninguém derruba o cabeça. Vou dar um outro exemplo. Nós vivemos essa situação com Bolsonaro, candidato à presidência da República. Quem ele colocou de vice? Esquece a qualidade do cara. General Hamilton Mourão. A patente, ó. General Hamilton Mourão. Aí, o que o sistema pensa? A gente caça o capitão Bolsonaro e deixa o general assumir o poder? Não. Então, melhor manter o capitão. Mais ou menos assim. Já tivemos situação, aqui em Bauru, por exemplo, teve um cidadão, hoje presidente do IBAMA, Isso. o pior prefeito da história da minha cidade, hoje é o presidente do IBAMA, tá? Esse cara escolheu uma senhora para ser candidata a vice na chapa dele, tá aí o que ele fez com a minha cidade. O presidente do IBAMA recebeu dinheiro a fundo perdido do Ministério das Cidades, 118 milhões de reais para a construção da estação de tratamento de esgoto em Bauru, 400 mil habitantes, e não entregou. Obra prometida para ser entregue em 2016, até hoje não concluída. Tá? Esse é o Rodrigo Agostinho, que a gente carinhosamente chama de Rodrigo Esgotinho, né, por conta do esgoto lançado no Ribeirão Bauru, por consequência no Rio Tietê, 400 litros de esgoto in natura por segundo, lançados aí no Rio Tietê. Esse é o Rodrigo, beleza. O que ele fez? Colocou de vice uma senhora do PT. Ativista, do PT. guerreira do PT. Uma belíssima vereadora, diga-se de passagem. Hoje, parabéns. Né? Mas do PT. Ok? Ok. Amadureceu muito, inclusive. Muito. Só que, aí que o pessoal olhava e fala assim, eu vou caçar o Rodrigo e vou deixar a prefeitura das mãos do PT? Não, ninguém caçou o Rodrigo. Então, por exemplo, agora alguns falam no chat, tinha que colocar alguém do centrão de vice do Bolsonaro. Não dura um mês. Caça o Bolsonaro e o centrão assume. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas escolhas. Por isso olhei para o suplente do Moro. Mas já estou achando que essa história do Ciro Nogueira, além do acordo com o Kassab, né, com o Ratinho, PSD no Paraná, também tem a questão de manter o Moro no cabrestinho, na rédea curta ali no Paraná, viu, Cláudio? Lembrando o seguinte, Ciro Nogueira está desesperado para ser o vice do Tarcísio. Trabalha para fazer o Tarcísio. E aí vamos imaginar... Embora ele já tenha dito que não quer, né, Barros? Ele outro dia disse, eu não quero ser vice. Todo mundo disse que não quer, todo mundo. Mas ele, na verdade, ele avisou o Bolsonaro, né? Ó, Bolsonaro, não vou ser vice. Tá? A gente até falou, poxa, que bom que ele avisou isso. Vamos imaginar, assim, que o Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, negocia e fala com o Centrão do Kassab, com todo mundo, faz anistia, meu pai não sai candidato, eu saio como vice do Tarcísio. Mas eu quero isso. Esse é o acordo que eu faço em nome do meu pai, eu assumo esse acordo. Meu pai não sai candidato, eu saio de vice do Tarcísio, mas nós queremos o ministério disso, daquilo, nós queremos enfrentar. Porque é assim que os caras fazem. Gente, no município e no governo do estado e até do Brasil, 3, 4, 5 meses antes da eleição, o pessoal já negocia o ministério, já diz o valor das coisas. Secretaria municipal. Você não tem noção de como é que é o esquema, tá bom? Eu conheço secretaria do meu município, foi vendida 4, 5 meses antes da posse. Só para você entender, tá bom? Então vamos imaginar que na negociação, que o bode na sala que o Bolsonaro pôs, o Flávio fala, meu pai não sai candidato, eu saio de vice do Tarcísio, mas eu quero seguinte secretaria, ministérios assim, e negocia mesmo. Imagina o que aconteceria, o Tarcísio saindo para a cabeça e o Flávio de vice. O mundo elege os caras, o Lula não tem nem 23%, ele é massacrado. Aí tudo que fariam nós vamos garantir o Tarcísio. Se o Tarcísio, seguindo a lealdade dele ao Bolsonaro, porque ele diz até hoje que tem, e a gente vê, ele começa a implantar o programa de governo combinado com o Bolsonaro. Vão querer caçar o Tarcísio. E se caçar o Tarcísio? Assumiria o Flávio Bolsonaro. Então o que eles vão fazer? Olha o que eu estou falando, se isso viesse a acontecer. Eles, depois da posse,
Depois de implantar o projeto em 2027, 2028, eles teriam uma denúncia no comecinho de 2027 contra a chapa Tarcísio Flávio, para ser julgada pelo TSE, para ser cassada a chapa e entrar o segundo colocado. Que é o que eles fizeram na chapa Dilma Temer, em que o relator foi o ministro Herman Benjamin, que hoje é presidente da STJ, e ele fez um relatório espetacular, de uma consistência jurídica muito boa. Aí Gilmar Mendes falou assim, isso daí não interessa, nós temos que absolver a chapa Dilma Temer, porque não dá para dividir. Entenderam? O STF/TSE tá nem aí com a lei, nem aí com nada. Então, se você bota um vice, que é o Flávio Bolsonaro, para ser vice do Tarcísio, e fala assim, então, e o Tarcísio vai cumprir o acordo, tudo é uma imaginação, tá? De cumprir o acordo de implantar o projeto combinado com o bolsonarismo, aí o STF caça os dois. Eu estou te cantando a bola política que pode acontecer em 2027, 2028. As pessoas pensam, na política a gente pensa isso agora. Então o jogo é muito mais complexo, eu imagino, por isso que o Pitório está falando. O Moro não sair lá com o Ciro Nogueira contra, o Ciro Nogueira tem interesse em um Lula fraco no segundo mandato. Não tem interesse em um grupo de oposição forte, a não ser que seja ele de vice. O jogo é pesado.